Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thiago aqui, continuando mais uma aula do primeiro EJA, né? Nossa última aula a gente começou a ver sobre ciclo do carbono, e hoje a gente continua com o tema aquecimento global, beleza? Separar o caderno aí e vamos lá. Então pessoal, primeira coisa, né? Como sempre, coloquem a data de hoje no caderno, aula de biologia, e o tema é aquecimento global e efeito estufa, beleza? Pessoal, quando eu comecei a falar sobre o ciclo do carbono, eu já apresentei esse tema, mas hoje a gente vai aprofundar bem mais, tá? A aula tá curta porque depois vocês vão ver que tem tarefa. Então, primeira pergunta: qual a temperatura que você gosta de viver? Eu posso ter certeza que a gente não gosta de viver nem no muito quente, nem no muito frio. A gente gosta de um equilíbrio, né? E os seres vivos, no geral, são igual nós. Todos queremos uma temperatura mais equilibrada. Que isso tem a ver com o efeito estufa e aquecimento global? Por quê? O efeito estufa, primeira coisa importante, ele é um processo natural. Ele ocorre normalmente, não depende do ser humano, e ele serve para manter a temperatura do nosso planeta adequada e agradável para a vida, nesse equilíbrio, tá? Peguei aqui uma imagem para mostrar, deixa eu só abrir a minha canetinha. Então, ó, o Sol manda para gente muita radiação, e daí parte dela fica armazenada, retida na atmosfera. Isso é o efeito estufa. Tá? Ele recebe esse nome de estufa porque lembra uma estufa de plantas, né? Que recebe o sol e fica quentinha lá dentro. A ideia do efeito estufa é isso. Ele recebe a luz solar, armazena na atmosfera e por isso fica com temperaturas mais agradáveis, tá? Se a gente não tivesse efeito estufa, a temperatura do nosso planeta ia ficar abaixo de zero. Só para a gente ter uma comparação, lá no planeta Marte, tá escrito errado aqui, nossa, estou errando bastante, né? Lá no planeta Marte não tem efeito estufa, aqui é um F, né? Então lá não tem efeito estufa. E lá a temperatura fica negativa pela falta do efeito estufa, beleza? Então como que ele funciona? A atmosfera do nosso planeta, o ar, o gás lá do nosso planeta, recebe o calor do Sol na radiação solar ao longo do dia. E daí, alguns gases têm uma propriedade de se aquecerem, eles vão ficando quente, só que eles demoram para perder esse calor que eles ganharam. Tá? Então, alguns gases têm essa propriedade de aquecer e perder o calor lentamente. Quais são esses gases? É o CO2, que é o gás carbônico, o CH4, que é o metano, e o vapor de água, o H2O. Tá? Esses a gente chama de gases estufa, porque eles têm essa propriedade. Vou fazer uma pausa aqui para vocês copiarem no caderno, beleza? Então, pessoal, continuando aqui. Então, qual que é o problema do efeito estufa? Não é ele em si. O problema é o aumento dele. O problema é quando o efeito estufa aumenta. A gente vai ver o que causa esse aumento do efeito estufa, tá bom? Então, ó, a poluição, os combustíveis fósseis, o aerossol aumenta o efeito estufa. O lixo aumenta o efeito estufa. Então, esse processo natural, onde o sol manda radiação, aquece e vai esfriando lentamente, fica muito alto. Então, ao longo dos anos, principalmente por causa dos combustíveis fósseis, a quantidade de CO2 na atmosfera aumentou demais. Se a quantidade de CO2 aumentou, aumentou o efeito estufa, porque o acúmulo do CO2 implica em um aumento do efeito estufa. E o que provoca o aumento do efeito estufa? Ele vai provocar o que a gente chama de aquecimento global. É quando a temperatura média do nosso planeta fica mais quente que o normal. Qual que é o problema do planeta ficar mais quente que o normal, né? Então a gente estima-se que nos próximos 100 anos nosso planeta vai ficar de 2 até 6 graus mais quente. E isso pode gerar muita alteração no clima, né? Além do derretimento das geleiras, elevação do nível do mar, o clima vai se alterar demais, tá? Então esse é o problema do aumento do efeito estufa. Esse aumento ocorre porque tem muito mais CO2, muito mais gases estufa na atmosfera, tá? Pessoal, o que gera
o efeito estufa de maneira descontrolada? Queimada de florestas, agricultura pecuária, geração de energia termoelétrica e indústrias. Esses são os 4 principais geradores do efeito estufa ou aumentadores do efeito estufa. Beleza? Hoje o tema era rapidinho, era só isso mesmo. Daí agora vocês vão pegar a apostila de vocês na página 65, 66 e 67. Vocês vão fazer a leitura, beleza? E responder o exercício 1 e o exercício 2 e o exercício 3. E a atividade 4 é exercício 1, exercício 2 e depois é 1 e 2 de novo, tá? São 2 vezes exercício 1 e 2, lá na página 66 e 67. E também, no Google Sala de Aula, eu deixei um formulário com algumas perguntinhas para vocês me responderem, beleza? Pessoal, desejo uma boa aula para vocês e tudo vai dar certo, tá? Obrigadão, gente.